bem-vindo a essa sessão do módulo 4 e a gente vai falar agora aqui como ensinar o seu filho a se proteger do abuso sexual. Então, o primeiro passo é você refletir sobre a sua sexualidade. Um dos grandes objetivos do nosso workshop é esse. A gente fala muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente está preparando os líderes logo um pouco antes do nosso workshop oficial começar. O objetivo é restaurados para restaurar. Então, não tem como você dar aquilo que você não recebeu primeiro. E até durante o processo das dinâmicas, até durante o processo em que você vai estudar sobre sexualidade para poder passar isso para o seu filho, primeiro a sua sexualidade vai ser impactada, né? Então, é um processo assim que por mais que você diga, eu não recebi conhecimento nessa área, mas a Bíblia fala, né? Inclusive, são as palavras de Deus mesmo ali, através na parte do Novo Testamento, que o Espírito do Senhor, ele nos ensinará, né? Então, eu vou até abrir aqui nesse versículo, para que eu possa passar isso para você, biblicamente. Aqui, ó, aquela bela pesquisada no Google e tem várias passagens que falam sobre isso, sobre o ensino que vem do Espírito Santo. A gente tem lá em João 16:13, a gente tem em Lucas 12:12, temos em João 14, lá na parte dos versículos 16 ao 27, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha só que maravilhoso. Então, são essas reflexões aqui que a gente para perguntar, porque são das perguntas que a gente começa a buscar as respostas. Essa é a indagação do cientista, né? Então, você traz aí qual é a sua postura diante da sua sexualidade, como você tem vivenciado sua sexualidade, qual foi a educação sexual que você recebeu, quais são os teus traumas referentes ao teu corpo, a forma como você era tratado na infância, porque quando você para poder refletir sobre tudo isso, você consegue entrar nesse quartinho que durante tanto tempo estava fechado. E você sabe, né, o que acontece quando você entra num quarto que fica fechado durante anos. Você precisa limpar, ajeitar, e o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo, né? E a partir do momento em que você for aplicando as dinâmicas, você vai perceber áreas da sua vida também, no seu emocional principalmente, que precisam ser tratadas, né? Nesse sentido aí da sua sexualidade. Quais, como a sua percepção sobre sexualidade e a temática do abuso sexual pode impactar a forma como você lida com a sua criança. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo entra aí você, com essas reflexões e com essa questão também do medo e da vergonha. Então, não ache que falar sobre educação sexual de forma adequada vai estimular sexualmente a criança ou causar medo ou trauma nela. Porque se é adequado, se é passado de uma forma como nós estamos ensinando para você, de forma leve, divertida, a criança vai aprender isso, vai absorver e vai levar isso para a vida toda dela. É importante os pais responsáveis acreditarem em si mesmos. Desafios muito maiores já se levantaram e não é agora que é para desistir, na verdade. Então você já criou a sua criança até aí onde você já chegou, certo? Então foi um desafio, você conseguiu. Então é melhor você falar de você mesmo, da forma como você acredita, da forma como nós temos ensinado. E é aquele processo, né? Você sai pingando ali o conhecimento em mares de afeto. Você não precisa fazer tudo de vez também, se você ainda está meio travado. Você pode ir aos poucos, vá se sentindo, sinta também a sua criança, vá refletindo sobre isso. Leve para a sua liderança também pessoas que você confia, que você respeita, que respeita também você, né? E que tem os princípios ali da palavra bem fundamentados em relação a isso, porque é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Você prefere que seu filho ouça a respeito de sexualidade, da educação sexual da sua boca ou da boca de estranhos? Né? Porque o mundo está aí, ele vai falar da forma dele e às vezes da pior forma possível. Então é importante a gente refletir isso. Então, você precisa de informação. Então, a importância da educação sexual é uma informação muito relevante. Por quê? Porque a informação ela vai te dar segurança. É, informação também sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil,
Não é você fazer tudo ali na doida, vendo as coisas acontecerem, você, eita, e agora o que eu tenho que fazer? Não, você já estudar isso antes, até antes mesmo de, se você já tem aí uma criança no seu ventre, já está estudando sobre isso, como você já está fazendo agora. Principais aspectos do abuso sexual, que são informações que a gente dá aqui no nosso curso. Informação, quando compreendida de forma adequada, traz segurança, porque tem informações que são compreendidas de forma inadequada. As pessoas elas acabam levando para os extremos, né? E são aqueles extremos que a gente sempre fala, ou o extremo da superproteção, ou o extremo da permissividade, né? Onde tudo é permitido, fala-se tudo assim abertamente, sem levar em consideração o desenvolvimento da criança. Então, tem que ter esse cuidado, né, de você saber apresentar esse assunto de forma adequada. E o próximo passo é você e a criança. Então, desenvolver uma relação de diálogo aberto com a criança, ouvir e escutar a criança, separar tempo diário para bater papo, isso é muito importante. Tempos, naquelas brechas de tempo, enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está levando ele na escola, tudo isso são brechas de tempo muito boas para poder já implementar a educação sexual. Lembre-se daquilo que a gente sempre fala, não é você chamar a criança, pedir para ela pegar um papel, uma caneta e dar uma aula de anatomia para ela, não é isso. É dia a dia, né, no caminho. É mostrar interesse por tudo aquilo que a criança traz sobre o que acontece com ela. Então, quando você mostra interesse é, pelo que ela diz, ela mostra interesse pelo que você diz. A lei da semeadura também se aplica na educação, né? Se você valida a voz dessa criança, ela vai validar a tua voz também. Não vai ficar aquela coisa obrigada, vai ser uma troca sadia, entende? Então, muitos pais levam essa questão de que a criança dê ouvidos a eles de forma forçada e isso não é interessante. Por quê? Porque gera uma obediência cega, gera uma obediência mascarada, mas quando existe essa troca, essa comunicação, ou seja, esse diálogo, essa semeadura aplicada aí na educação, a criança ela se sente motivada a obedecer, motivada a seguir os princípios que o pai está ensinando. E mesmo que ela não obedeça, ela vai quebrar a cara, ela vai dizer bem que meu pai disse, né? E ela vai reconhecer isso e vai absorver aquele conhecimento com ainda mais propriedade. Não estou dizendo aqui que a criança necessariamente, o adolescente precisa quebrar a cara para poder aprender. Não. É aquilo que a gente sempre fala nos nossos vídeos do YouTube, né? Que bom é aprender com seus erros, mas melhor ainda é aprender com os erros dos outros, né? Então, passar isso também para a criança é fundamental. Observar o comportamento da criança, isso sempre. Nunca ignorar as mudanças. Por quê? Porque esse comportamento, isso que a criança vai fazer ali durante o dia a dia, é o que vai sinalizar, né? A gente fala muito sobre isso, né, em algumas sessões aqui do nosso workshop. São os sinais, os sintomas. Então a criança ela não vai chegar para você e dizer, olha, eu tive um dia muito complicado. Não, ela vai chegar para você e dizer, vamos brincar. Essa é a forma dela, de fato, dizer que ela está estressada, que ela precisa de companhia e que ela precisa aliviar, né? Então, é isso. Realizar a educação sexual diariamente, como eu já falei, falar sobre o corpo, as emoções, relacionamentos, também sobre o abuso sexual, partes íntimas, segredos, intimidade, nudez, sistemas aí de forma leve e divertida, adequada à idade de desenvolvimento da criança, sendo tratados, inclusive usando materiais lúdicos, dinâmicas, brincadeiras e livros, certo? Então, essa daí é realmente esse é o caminho do ensino para a sua criança, para ela se proteger do abuso sexual. Então, fica aqui com a gente porque tem muito mais. Valeu!